irmãs? Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos tem concedido e gostaria de fazer uma oração em agradecimento às maravilhas que Ele tem derramado. Em especial o momento em que nós estamos vendo lá no Brasil a vitória que Deus está nos concedendo através do excelentíssimo juiz Sérgio Moro, doutora Janaína, e tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer de bom. Antes de nós lermos um pouco a palavra de Deus, gostaria de fazer essa oração, pedir também, fazer um apelo a todos os brasileiros que foram às ruas no tempo passado para que esse governo fosse deposto, e pedir à sociedade, de modo geral, que continue trabalhando em unidade, não só os líderes do Rio de Janeiro, como os líderes do Brasil, de São Paulo, de Paraná, de Curitiba, de Recife, Amazonas, Minas Gerais, os estados onde se levantaram todo o povo para que o impeachment fosse uma realidade. Então, que esse trabalho seja conjugado para que nós possamos ver a política hoje trabalhar de uma maneira mais clara, mais evidente. Porque não é possível nem cabível um político saia do seu cargo, da sua função, e permanece ganhando R$125 mil, enquanto que o salário mínimo está nessa defasagem já faz muitos anos, e a polícia, em todas as áreas, os médicos, os bombeiros, os professores, de modo geral, o povo sofre. Então, para que um país se torne-se de primeiro mundo em qualidade de vida, é necessário que a política trabalhe para o cidadão, não a política trabalhar para si próprio, para se ensoberbecer, para se enriquecer e o povo permanecer na miséria, porque em outros países a política tem um salário bem reduzido, onde eles trabalham para a sociedade, não para eles. E eu tenho visto isso desde os anos 70 a 80, que o nosso país era para ser um país de primeiro mundo, mas a má administração e os interesses próprios façam com que o povo torne-se sempre um país emergente, sempre vivendo na miserabilidade, enquanto que os políticos vivem no bom e no melhor. Então, que esse momento que nós estamos vivendo, eu queria pedir a Deus, vou continuar pedindo a Deus em oração, para que se levante, como a doutora Janaína, o doutor Sérgio Moro, para que mais brasileiros se levantem, para que todos possamos unidos, porque eu pretendo voltar ao Brasil um dia. Então eu quero voltar para o Brasil e achar essa qualidade de vida que eu vejo nos Estados Unidos. Então, se nós não fizermos isso em prol de nós próprios, quem é que vai fazer? Então, como um cidadão, estamos reivindicando nossos direitos, de que a política tem que trabalhar em conjunto com a sociedade, de modo geral. Não um trabalho independente, que eu sou dono e o mundo acabou, não. Não pode ser assim. Porque para o presidente, para quem quer que seja, emprestar um dinheiro ou abonar uma dívida, é necessário que a população saiba o que está acontecendo. Porque é cabível nós vivemos num país e nós vemos que a miséria está desenfreada, a mortandade está todo o tempo assolando o país, e o povo vê em miserabilidade, e os políticos vão para a televisão e dizem que está tudo bem. Então nós temos que mudar essa cara e essa realidade, porque nós estamos nesse mundo para mostrarmos algo que Deus nos consentiu, que nos consente. Então hoje nós temos que viver em cima dessa oportunidade que a mídia está nos oferecendo, a internet está nos oferecendo, as redes sociais nos oferecem. Então hoje nós podemos trabalharmos juntos. Se as nossas forças estiverem unidas, nós seremos mais fortes. Então, que esse apelo seja feito àqueles que estão nos ouvindo e que tenham interesse de ver o Brasil em dias melhores, mas que todos possamos estar encorpados em um só corpo, para que nós possamos ter um crescimento para todos, não é só para uns. E que o comunismo, de uma vez por todas, seja banido de toda a América Latina e do mundo, e aonde existir desigualdade, nós vamos levar a justiça de Deus, porque Deus quer fazer e vai fazer, mas depende de nós. Amém? Quero orar também lá pela Síria, lá pelo Oriente Médio, pela África, e os continentes europeus, onde estão perseguindo nossos irmãos da fé, estão matando. O tempo de vocês está chegando também. Vocês podem ficar tranquilos
que Deus de Israel não é cego e vai levantar um povo como levantou no passado, e nós vamos mostrar o porquê que nós nos convertemos para fazer a obra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que estás no céu, te louvo, exalto, te engrandeço, te glorifico, te rendemos graça pela tua palavra, pelo curso que ela tem dado até o dia de hoje. Obrigado pela vida do pastor Steve, pela Life Church, do Luiz, a Rocio, as pessoas que estão em nossa volta, porque o Senhor é Deus e nós sabemos que quando o Senhor começa a fazer algo, nós vemos o agir do Senhor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas e pelos privilégios que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, Deus Israel. Oro pelo movimento no Brasil, que todos os movimentos possam estar unidos agora, para que nós possamos ver o nosso país crescer em graça, em conhecimento, em direitos iguais, porque o Senhor nos concedeu esse privilégio. Deus de Israel, obrigado por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e o mais que o Senhor ia fazer. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler uma palavra, irmãos, que está no livro de Josué, no capítulo 6. Eu pulei para Josué porque nós começamos em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. São os livros onde se resume as leis em que Deus direcionou e as festas sagradas também. Na trajetória que o povo peregrinou no deserto, até o momento em que Moisés foi levantado, Josué foi levantado, que Moisés mostrou os privilégios que Deus fez, as desobediências. Então, nesse capítulo 6 de Josué, a palavra de Deus nos fala sobre Jericó é destruída e Raabe é solta. Josué no capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade, e 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, e todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém o povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, e nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai e gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguiam atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam uma vez a cidade. No 2º dia tornaram o arraial, e assim fizeram 6 dias. Sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos dos anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Deus tinha dado a Israel o direito em que iria destruir a Jericó, e que iria acabar com aquele povo. Mas
Josué mandou os espias primeiro ir na frente. E indo Josué, entrou ali na cidade de Jericó, entrou na casa daquela prostituta Raabe. E ao entrar naquela casa ali, naquele recinto, daqueles prostíbulos, os espias simplesmente ali passaram a noite, e o rei de Jericó sabia que eles estavam ali e mandaram que a Raabe pusesse eles para fora, porque teria interesse em matá-los. Eles sabiam, e que Deus tinha feito com Moisés desde quando estava no Egito. Os reis por onde Israel tinha passado, eles tinham massacrado, eles tinham destruído, porque Deus iria na frente fazendo a obra junto com Israel. Mas quando Raabe soube que aqueles homens eram judeus, ela guardou aqueles homens, porque ela sabia de que eles serviam a Deus e que Deus estava conduzindo Israel naquele deserto. E o pensamento, a atitude de Raabe foi ela preservar o pai, a mãe e os irmãos e as irmãs. E isso me chamou a atenção de uma maneira em que uma prostituta, uma mulher como se torna prostituta, ela não tem valor, não tem moral, e a primeira providência é a família se afastar dela. Então essa mulher, sabendo que estava prestes a acontecer, a primeira providência dela foi preservar. Se eles se salvassem, que salvassem a família dela. Então os espias falaram: não, todos que estiverem dentro da sua casa serão preservados. Esses serão preservados. E os que estiverem da porta para fora não podemos fazer nada. Então ali houve um juramento entre os espias e a Raabe. E Deus já tinha mostrado para Josué que Josué já tinha passado o Jordão. O primeiro teste de Josué como líder foi ele atravessar o Jordão. Atravessou o Jordão, e ali do meio do Jordão foi tirado as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E foi o primeiro milagre que Deus fez com Josué, mostrando que Deus era com ele. E o segundo passo seria a tomada de Jericó. E Deus tinha designado ao povo que rodeassem a cidade por 7 vezes. E que os 7 sacerdotes, e que eles iriam na frente, tocando as buzinas, e na frente do sacerdote iam os homens armados. Então, irmãos, Deus, quando Ele se prontifica a fazer algo, Deus, quando se prontifica a mostrar que Ele está no controle, quando Ele está na frente, Deus mostra um caminho. Agora, nós temos que fazer com que a nossa parte seja feita embaixo da vontade do Senhor. Então, quando Josué disse ao povo: olha, vocês vamos rodar a cidade era fortificada. Jericó era uma cidade, ela tinha 32 quilômetros de circunferência. Então os muros da cidade de Jericó, elas tinham uma altura de 9 metros de altura, e a largura do muro, ela dá-se uma carruagem, uma carruagem dá-se em volta por cima do muro, vigiando. Então, quando Israel deu a primeira volta por Jericó, acima das muralhas, dos muros, ali ficava aquele povo. O povo de Jericó ficava ou menosprezando, ficava zombando, se escarnecendo do povo de Deus. Então Deus tinha designado: vocês vão rodar a cidade por 6 vezes. Na 7ª vez vocês vão abrir a boca. Então nas 6 vezes que vocês rodearem a cidade, vocês não abrirão a boca. Então há momentos em que Deus manda nós calarmos, e nós temos que confiarmos. Então esse tempo em que nós permanecemos esperando em que Deus fizesse esse trabalho em nós calamos. E agora é o momento de nós abrirmos a boca, porque nós estamos vivendo um novo tempo, se inicia. Então, para que as maravilhas de Deus sejam manifestadas em nossas vidas, nós temos que fazermos a nossa parte. Então, quando Josué deu ordem ao povo, e em 6 voltas na cidade, e na 7ª volta as muralhas vão vir abaixo, e o povo que estava armado entraria e mataram ao fim da espada todos, saquearam todos. E a ordem de Deus foi para que ninguém pegasse nada da cidade.
que seria consagrado? Os ouros, as joias e as bacias seriam consagrados e iria para o tesouro. Mas nada além disso poderia ser pegado. Então, quando o povo deu as 6 respectivas voltas na cidade de Jericó, e no 7º dia, quando eles saíram, e que Deus falou para Josué: fala com o povo que agora é a hora de abrir a boca. E na medida que eles abriram a boca, os muros começaram a ruir, e as fortificações daquela cidade, que era tão fortificada e tão poderosa, veio ruindo as suas ruínas, e o seu muro veio abaixo. E o povo começou a gritar, os sacerdotes tocando as buzinas, e o povo gritando, e a espada comendo. E a Raabe estava dentro do recinto dela com todos os seus familiares, e os 2 espias foram lá, tiraram ela para fora. Então, irmãos, Deus promove a salvação. Deus dá a cada um de nós o direito de salvação. Então, essa mulher me chamou muita atenção, porque ela ouviu dizer e ouviu falar do Deus de Israel. Então ela temeu e tremia do poder que Deus exercia com Israel, por onde Israel passava. Então, hoje não é diferente. E nós temos que mostrarmos um respeito a Deus de Israel, porque Ele, quando quer manifestar o poder dele e mostrar o que nós somos na realidade, Ele mostra sem precisar pedir favor a ninguém, porque Deus mostra o que nós somos para Ele. Agora, nós temos que fazer com que a nossa parte seja feita e que Deus seja glorificado, porque dias virão em que todo ser humano na terra irão conhecer Deus, mesmo que não queira, mas vai conhecer, porque para mim aconteceu isso. No momento em que Deus me tirou do mundo que eu vivia e me trouxe uma luz verdadeira e me mostrou um caminho em que eu pude perceber com os meus olhos que todas as minhas respostas, todas as minhas perguntas tiveram resposta quando eu peguei na palavra de Deus, e Deus me mostrou através da Bíblia. Esses 12.016 anos em que Jesus nos deu o direito do Novo Testamento, que vai demorar um pouco para nós chegarmos até lá, não sei quando, mas nós vamos chegar no Novo Testamento, mas vamos passando pelo Antigo Testamento para que nós possamos darmos um pouco daquilo que Deus nos tem dado, porque nós temos que viver embaixo do Antigo Testamento, mas viver embaixo da graça do Senhor. Se nós não unirmos as duas forças, como Jesus disse, que Ele veio para abrogar o livro da lei, para que ela se cumprisse. Então, esses tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis de decisões. Então, esse encorajamento, ele tem que estar em nossas vidas, porque quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, Ele só pode fazer através dos nossos esforços, porque se nós darmos a Deus o devido valor, Ele vai nos valorizar, porque se nós obedecermos, Ele vai nos ouvir. Quando nós orarmos e nós pedimos, Ele vai atender. Então basta nós confiarmos no que Deus começou a fazer. Então peço a essa nação, nossa nação, ao povo brasileiro no momento, em que nós possamos unirmos as nossas forças e mostrar que uma população, ela, quando está insatisfeita com algo, ela tem que mostrar aquela insatisfação. E nós temos que aproveitar esse momento para unirmos as nossas forças, porque o povo mostrou que nós temos valor, e o valor que nós temos ninguém pode tirar, porque se nós colocamos, nós temos o direito de exercer a nossa cidadania, porque é de costume aqui nesse país, nos Estados Unidos, os idosos chegarem à sua 3ª, 4ª maioridade e com qualidade de vidas. E essa qualidade de vida eu quero ver no Brasil. Eu vou ver no Brasil, porque Deus me confiou uma missão e eu vou ver se cumprir no Brasil todas as promessas que estão na palavra de Deus. Não importa quem vai se levantar, mas Deus vai na frente. Então, o mesmo que aconteceu com Jericó vai acontecer com todo aquele que se levantar, porque Deus, quando promete algo, se nós retrocedermos, Ele não tem nada a fazer com nós, mas se nós irmos para cima, Deus nos garante essa vitória. Então essa vitória será do povo de Deus, e nós vamos cantar o hino da vitória, e nós não vamos vermos mais brasileiros em qualidade de estado nenhum sair do Brasil para procurar trabalho fora, porque nós podemos produzir dentro de
casa, porque se nós trabalharmos juntos, nós somos uma potência, somos uma energia positiva do bem, e que nós possamos usarmos ela para crescimento de todos, não é de um só. Não é possível nem cabível um político ganhar 125 mil, mesmo afastado das suas funções, e um cidadão passando fome, porque o salário é de miséria. Então, se nós não abrirmos a boca agora e irmos para cima, para nós reformularmos e mudarmos essa situação, nós vamos morrer em cima desse problema, e eles vão continuar operando sobre nós. Deus está com as mãos por cima, e nós vamos para cima para mostrar que Deus nos concedeu uma missão e nós vamos levá-la a efeito. Josué esperou 40 anos para se tornar líderes. Então não importa o tempo que nós vamos levar para que Deus possa operar em nós. Nós temos que termos fé e confiar que o melhor de Deus já começou a acontecer. Então se preparem, porque o melhor de Deus está perto de acontecer. Que essa palavra, essa destruição de Jericó, e que essa fortaleza que era Jericó, ela cercada de ilusórios, de pensamentos contrários à vontade de Deus, ela não subsistirá, porque o mal não subsistirá, porque o bem prevalece, e acima do bem está o Deus de Israel com suas mãos estendidas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo momento, e na próxima semana nós estamos voltando com uma outra mensagem, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Eu gostaria de terminar fazendo um apelo daquele aonde essa palavra foi tocada, que você quiser aceitar a Jesus, porque Jesus está voltando e dias terríveis aí vem pela frente. Então, se você não estiver agarrado com Jesus, se você morre hoje, o inferno está de boca aberta. Mas se você morre com Jesus, quando nossos irmãos lá na Síria estão sendo assassinados estupidamente, e na África, na Ásia, nossos irmãos da fé estão sendo mortos. Com Jesus, estão indo direto para a glória. Mas que Deus possa estar levantando soldados para nós irmos para cima do mal e mostrar que Deus de Israel vai na nossa frente. Essa é nossa oração de agradecimento pelo que Deus está fazendo, irá fazer, e se preparem que as promessas de Deus e a missão que Ele nos confiou vai ser cumprida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, exalto e agradeço. Te agradeço pela vida da doutora Janaína, do excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pelos brasileiros de modo geral, que o Senhor continue trabalhando no coração e levantando um grupo, para que nós possamos mostrar o valor de que é ser um cidadão brasileiro, que nós possamos ver as indiferenças se tornarem benefício para todos, que nós somos gratos ao Senhor pelo passado, pelos presentes, pelo que o Senhor irá fazer amanhã. Nos prepara. Agradecemos pela Light Church, pelo pastor Steve, pelo Rosi, pelo Luiz, e pelo que o Senhor nos tem dado. Abençoe nossas vidas, meu trabalho, minha estadia nos países, eu não sei até quando, mas o Senhor sabe o dia que eu tenho que regressar para o meu país para fazer a tua obra. Essa é nossa oração de agradecimento pelo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém?